Olá, meus irmãos. Saudade de estar com vocês na nossa reunião coletiva, né? Nossa reunião no lugar que chamamos de casa de Deus, né? Nosso templo. Mas, assim, as circunstâncias nos forçam a isso. Eu lembro do apóstolo Paulo que, em certa ocasião, quando estava na prisão, ele disse: olha, estou preso, todavia o evangelho não está preso. Porque assim havia um recurso que eles possuíam na época, um meio de comunicação, através do qual o evangelho poderia transpor os limites da prisão em que Paulo se encontrava, né? Que era a carta, e através da carta ele conseguiu se comunicar com as igrejas, e uma comunicação que se preservou e temos até hoje, né, esse registro. Mas, da mesma forma, hoje, nós temos recursos que nos ajudam a transpor os limites das circunstâncias que nos impedem hoje, por exemplo, de estarmos juntos como igreja, ali no nosso templo, né? Esses recursos são câmeras e celulares e acesso à internet, enfim. Então vocês vão ter acesso a essa mensagem, essa palavra. E do que vamos falar hoje? Eu vou estar falando sobre o tema da célula dessa semana, tema que seria trabalhado hoje pela manhã. Se vocês tivessem hoje, se nós tivéssemos podido nos reunir hoje, esse seria o tema pregado lá pela manhã, que é a base daquilo que vai ser tratado nas nossas casas durante as células nessa semana. Então essa é a oportunidade de vocês já começarem a crescer no assunto, a se desenvolver na proposta dessa semana. Amém? Então houve um pequeno erro na impressão e saiu o tema do nosso estudo nessa semana como o princípio da obediência, mas na verdade é o princípio da excelência. Então a gente vai trabalhar sobre excelência, né? E como base do assunto de excelência, eu queria que a gente caminhasse assim numa direção importante para a gente entender como que a gente segue o caminho rumo à excelência. Amém? Assim, nós todos sabemos e reconhecemos a questão, o princípio do novo nascimento. Tudo começa a partir do novo nascimento. O ponto de partida do crescimento é o nascimento. Todo bebê cresce para se tornar um homem, e o ponto de partida desse crescimento dele, desse desenvolvimento até que ele se torne um homem, alguém maduro, é o seu nascimento. Então, o ponto de partida para o crescimento é o nascimento, é o ponto inicial. E todos nós sabemos que nós nascemos em Cristo, somos novas criaturas nele. Ótimo, perfeito. Mas o que implica isso? O que significa sermos novas criaturas? Que tipo de vida é essa que a gente tem em Cristo? E que recursos a gente tem para tocar essa vida, para fazer essa vida ir adiante, essa vida avançar? E assim, tem um texto fantástico a esse respeito, que está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, em princípio é do 3 ao 8, mas eu vou me estender um pouquinho, talvez eu chegue ao 10, mas prestem atenção no tesouro que esse texto traz para a gente, entrega a gente. Pedro diz assim: seu divino poder, o divino poder do Senhor, né, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Não entendam aqui piedade como aquele dó, né? O dó, aquela se condoer de alguma pessoa, ter piedade, ter misericórdia, ter dó de alguém, né? Também tem esse sentido, mas tem esse sentido de forma derivada, não é verdade?
Porque piedade significa devoto, né? O cara que é pio, o cara que age com piedade, é o cara que é devoto na sua religião, né? No seu compromisso com Deus. Então, ser piedoso é ser entregue, devotado, sabe? Adorar ao Senhor com profundidade, com desejo, com paixão, né? Ser um cumpridor das suas responsabilidades religiosas. Deixa eu colocar dessa forma, ainda que soe muito mal, né? Que a gente está com preconceito com a palavra religião. Mas ser piedoso é ser isso. E, obviamente, que um homem piedoso vai ser uma pessoa misericordiosa, vai cuidar das outras pessoas. Então tem essa conotação também de ter se condoer dos outros. Mas ser piedoso é ser alguém devoto, profundamente entregue aos seus compromissos com relação a Deus. Mas então, voltamos aqui. Tudo que era necessário para a vida e para a piedade, para conseguirmos ser uma pessoa dedicada, devota ao Senhor, por meio, tudo já foi nos dado, né? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, a gente não foi... algumas pessoas têm a sua grande esperança cristã voltada para a eternidade, né? Uma eternidade com Deus, uma eternidade, alguns, né, mencionam eternidade no céu, com o Senhor, né, morando para sempre com Ele. Isso é maravilhoso. Mas se a gente espera só nisso, a gente pode ter uma esperança apenas na nossa salvação, em sair dessa circunstância complicada e insegura que a gente vive e habitar num lugar de bênção, de paz. Mas tem alguma coisa muito melhor do que isso, que a gente já pode desfrutar a partir de hoje. Nós fomos chamados para sermos participantes da natureza divina. Isso é maravilhoso. A gente vai desfrutar, mais do que estar num lugar agradável, a gente vai participar da natureza divina. Já participa, já tem essa realidade dentro de nós, né? Pelo Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, tudo que nós precisamos para desenvolver a nossa vida em Cristo, para desfrutar ao máximo das realidades dessa nova natureza, essa natureza divina que está em nós, tudo que a gente precisa para isso está disponível a nós. Portanto, aí o Pedro vai continuar dizendo, versículo 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Se você tem fé em Cristo, acrescenta à fé a virtude. Eu não tenho tempo de trabalhar cada elemento que ele vai falar aqui. O objetivo não é nem falar só sobre esses alimentos e só elementos, né? O gordinho já pensa em alimentos. Esses elementos, né? A gente não tem tempo para falar, a gente não vai falar só sobre esse texto, nem trabalhar de forma exaustiva cada um dos elementos aqui. A gente vai apenas trazer o sentido de ter uma lista dessa de virtudes e de questões que precisam ser acrescentadas à nossa vida permanentemente. Então, vamos lá. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E acrescentar à virtude o conhecimento. E a conhecimento a gente acrescenta o domínio próprio. E ao domínio próprio a gente acrescenta a perseverança. A perseverança a gente acrescenta o quê? A piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade a gente acrescenta o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, olha só que tremendo, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se nós acrescentarmos
essas virtudes uma a uma, se fizermos a nossa vida crescer nesses princípios e valores do reino, a gente vai garantir que jamais seja inoperante e improdutivo. Não vai faltar fruto em nossas vidas, não vai faltar autoridade para pregarmos o Evangelho e vermos pessoas se chegando, se convertendo. Por quê? Porque a gente está crescendo, a gente está investindo. Aí no versículo 9, que não estava programado para esse texto, mas é bem interessante, fala: todavia, se alguém não tem essas qualidades, não tem esses elementos aqui acrescidos à sua vida, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, se alguém não está acrescentando essas coisas às suas vidas, entra num estado de cegueira, de falta de percepção, de sensibilidade espiritual. Não consegue enxergar nada além do que estar perto. E aí, acaba se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Acaba não dando valor à purificação, ao valor ao processo que já viveu em Cristo, de renovação, de novo nascimento. Então, a gente precisa atentar para esse investimento. E aí, Pedro continua falando no versículo 10: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, olha, empenhem-se para consolidar, cimentar, concretar, definir com a solidez, né, as bases da sua vida. Empenhe-se para fazer isso a respeito do seu chamado e da sua eleição. Você foi chamado em Deus, você foi eleito em Deus para ser dele, cumprir os propósitos dele, mas essas coisas não vão se cumprir sozinhas. Você precisa investir no seu crescimento. Então aqui está falando, se a gente fizer isso, se a gente se empenhar, a gente jamais vai tropeçar. Se a gente fizer esse investimento permanente, a gente jamais vai ser inoperante e improdutivo. Olha, se eu jamais serei inoperante e improdutivo, é porque eu serei excelente no desenvolvimento da minha missão, do meu chamado, da minha eleição nele. Então, para eu ser excelente, eu preciso me desenvolver. Eu preciso fazer crescer aquilo que ele já colocou em mim. Perfeito? Todo bebê cresce. De um jeito ou de outro, cresce. Aí existem casos de inanição, né? Casos de crianças que moram, por exemplo, a gente vê imagens terríveis, né? Desoladoras de crianças que estão em países paupérrimos, miseráveis, e que não têm acesso a uma alimentação básica. Você vê essas crianças desnutridas, raquíticas, com crescimento alterado, né? Uma interferência no processo de crescimento. Elas não crescem de forma saudável, não crescem tudo que poderiam crescer, não desenvolvem tudo que poderiam desenvolver, mas crescem de alguma forma. Ela não fica mais aquele bebezinho de colo. Ela daqui a pouco, ainda que debilitada, anda e desenvolve os seus membros, o seu corpo de alguma forma. Ou seja, todo bebê cresce. Mas se essa criança, esse bebê não se desenvolve pelo estudo e exercício disciplinado, se ele não desenvolve assim as suas faculdades fundamentais, vai se tornar o quê? Alguém limitado, dependente, frustrado, e muito provavelmente terá
desenvolvido práticas e costumes nocivos a ele próprio e àqueles ao seu redor. Então, você vê às vezes aquela coisa básica do pai que fala para o seu filho: olha, você precisa estudar, precisa se dedicar para o seu futuro, porque ele está ensinando esse filho a construir alguma coisa. E aí, esse filho, às vezes, não dá valor a esse encorajamento, esse estímulo, essa exortação, e aí segue desleixado, negligente com suas responsabilidades de desenvolvimento para o seu próprio crescimento, e não estuda como deveria, e se torna alguém repetente, e às vezes, em alguns casos, abandona a escola, e vai chegar um momento na sua vida em que ele vai se sentir um fracassado. Ele vai ter limites, porque ele vai ter muita dificuldade de arrumar um emprego bom, e aí assim ele vai ter muita dificuldade de sustentar uma casa, ele está esbarrando em limites, né? Ele muito provavelmente vai se tornar alguém dependente dos próprios pais de forma permanente, ainda que tenha uma família, ele ainda vai depender de que os pais o ajudem de alguma forma, vai depender de programas de governo e de uma série de situações que o ajudem a se autossustentar, sustentar a si e a sua família, e vai ser alguém muito frustrado e, infelizmente, em muitos casos, algumas dessas pessoas desenvolvem práticas e costumes nocivos a ela mesma e aos outros, né? Acaba tentando conseguir sustento de forma equivocada, errada, criminosa, enfim. Então, eu estou dando um exemplo, mas que é só para explicar para a gente o que isso representa, a falta de investimento no nosso próprio crescimento. Então, amadurecer é diferente de envelhecer. A gente não tem só que envelhecer, a gente não tem só que aumentar em idade, né? Ou em tamanho, né? Estrutura física. A gente precisa amadurecer, aprender diariamente, crescer diariamente, com os acertos e com os erros. A gente precisa se desenvolver diariamente. O autor de Hebreus, ele vai fazer uma reclamação com seus leitores quanto a isso, porque ele vai falar assim de uma espécie de frustração dele. Olha, eu queria ensinar para vocês coisas profundas, eu queria falar para vocês de coisas com peso de glória diferenciado, mas eu não posso, porque vocês não têm estrutura para entender, para alcançar, para suportar isso. E no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículos de 11 a 14, vai dizer assim para a gente: quanto a isso, né, quanto a essas questões que estão sendo tratadas aqui, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. É difícil de explicar, não é porque o assunto é difícil. É difícil de explicar porque as pessoas se tornaram lentas para aprender. Que palavra forte! É difícil de explicar, não é porque o assunto em si é complicado, é porque são questões espirituais. 2 Coríntios 2 vai dizer que nós somos espirituais, e isso nos habilita a discernir coisas espirituais. Quem não é espiritual não entende coisas espirituais. Então, a gente não entende coisas espirituais muitas vezes porque não está se desenvolvendo espiritualmente, porque não está desenvolvendo uma percepção espiritual. E isso é crítico. E isso, como diz Pedro lá no texto que a gente leu, vai impedir que a gente seja frutífero. Então, aí ele continua falando: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido
é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante é fundamental para a gente discernir tanto o bem quanto o mal, e isso vai nos tornar adultos. O adulto é capaz de discernir o bem e o mal. Mas não é um adulto comum, um adulto espiritual. Então, de forma espiritual, você é capaz de discernir o bem e o mal. Você vê o mal que as pessoas comuns não veem. Você vê o bem que as pessoas comuns não veem. Porque você vê de forma espiritual. Você discerne entre as artimanhas espirituais do inferno aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é nocivo, aquilo que é saudável para o seu crescimento, para a sua vida espiritual, para a saúde da nação. E isso representa sermos sal desse mundo, sermos luz desse mundo. A gente sinaliza o que é bom, a gente acende uma lâmpada na direção correta, a gente ilumina os caminhos para que as pessoas percebam os abismos e não caiam neles. O sal é um elemento que, além de dar sabor, ele é um elemento que protege, né, conserva, né, como na antiguidade, quando não se tinha gelo ou geladeira, né, eles conservavam alimentos, tipo peixe, por exemplo, no sal, né? Então, o sal é um elemento que conserva. Nós, como sal, temos que conservar a nossa terra daquilo que era apodrecer. Então, diante disso, a gente entende a responsabilidade de ser alguém que espiritualmente discerne o que é bom e o que é mal. Isso vai influenciar diretamente no nosso testemunho. Se nós tivermos discernimento daquilo que é bom, a gente vai abraçar o que é bom. Discernimento daquilo que é mal, a gente vai desprezar o que é mal. E a nossa vida vai dar frutos, as pessoas vão ver esses frutos e vão ser estimulados, atraídos, né? Estimulados a nos seguir, atraídos a nos seguir em direção à luz que é Jesus. Precisamos crescer, senão o púlpito da nossa igreja vai ter que estar sempre recorrendo ao leitinho para tentar realimentar pessoas que estão crescendo desordenadamente. Então, isso é muito complicado. Você pega uma criança dessas que eu falei, raquítica, numa situação de subnutrição, você não pode dar qualquer comida para ela. Ela não suporta. O organismo dela não suporta. Você tem que começar aos poucos. Se você faz um jejum de vários dias, você faz um jejum de 3 dias, que seja. Você tem que ter cuidado com o seu retorno à alimentação. Você vai começar com comidas leves, com frutas, com caldos leves. Por quê? Porque senão o seu estômago vai desarranjar, porque você ficou muito tempo sem se alimentar. Então a gente tem que dar comida leve demais para gente que já tinha estrutura para receber algo sólido, forte, consistente. A gente precisa se desenvolver. Amém? Então, o exercício constante é importante. Falando de exercício, né? A gente está acostumado a pensar em exercício físico como algo muito bom. O apóstolo Paulo não tratou com algo muito bom aqui, mas dá uma justificativa, né? Não é que Paulo não concordasse com o exercício físico. A gente vai falar sobre isso no texto agora. Deixa eu ler o texto para a gente entender. O texto de primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, a devoção sincera e permanente, né? Porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Promessa da vida presente e da futura. Já desfrutamos da natureza divina hoje e vamos desfrutar da plenitude disso na eternidade. Mas a questão é, por que Paulo fala que o exercício físico é de pouco proveito? Né? Será que Paulo estava perdendo a noção? Será que ele era gordinho e estava tentando puxar braço dessa sardinha? A questão é, nesse período aqui não tinha ninguém sedentário. Nesse período aqui,
as pessoas não andavam de carro para torta direita. As pessoas andavam de cidades em cidades tudo a pé. As pessoas tinham um estilo de vida totalmente diferente, um estilo de alimentação totalmente diferente. Não havia pessoas, uma taxa alta de obesidade como existe nos nossos dias. Então, já que a pessoa anda muito o dia inteiro, já que a pessoa se alimenta de coisas saudáveis, né, de forma muito normal, natural, ela não tem tanta essa preocupação com exercício físico como nós temos. E aí, quem se preocupa muito com exercício físico nessa época tem um foco na sua aparência. Os esportistas, né, o pessoal que de alguma forma estava ligado aos jogos, né, de esporte, enfim, algum tipo de disputa, esse pessoal estava cuidando do corpo e tinha um culto ao corpo, uma valorização muito da sua aparência, da beleza corporal. E aí isso era uma preocupação fútil nesse tempo aqui. E aí por isso Paulo fala assim, na verdade, o exercício físico é proveitoso para poucas coisas. Mas a piedade precisa ser exercitada. E aí ele vai dizer, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. O que eu estou falando precisa ser bem aceito porque é fiel, tem a ver com a realidade que nós vivemos. É o que ele está dizendo. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A gente não está trabalhando porque é uma toa, não tem nada que fazer. Eu não estou saindo à torta direita pregando o evangelho em todos os lugares, porque, e vocês também, porque a gente não tem o que fazer. Não, a gente está focado em algo real. A gente tem esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. E aí ele continua dizendo, ordene e ensine essas coisas, que as pessoas vivam assim, dedicadas assim. E sobre você, né? Paulo está dizendo para Timóteo, sobre você, preste atenção, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo, um padrão, uma referência. Para a gente ser referente, a gente tem que ser excelente. Então Paulo está dizendo, de certa forma, ele está dizendo assim, seja excelente na sua palavra, no seu procedimento, no amor que você manifesta, na fé que você tem e na sua vida pura, na sua pureza de vida. Entende? Paulo está aconselhando Timóteo. Timóteo, você é jovem, mas você está nessa luta com a gente. Você está trabalhando e lutando, e não por uma razão à toa, porque você não tem o que fazer na vida. Você está trabalhando e lutando porque você vive em função da pregação da mensagem do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso que você está lutando e trabalhando, Timóteo. Então não abaixe a sua cabeça. Não deixe ninguém desprezar você porque você é jovem. Assuma a seguinte postura: seja excelente. Seja excelente na sua palavra, no seu procedimento, no seu amor, na sua fé e na sua vida pura. Seja excelente. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Você está atentando bem para a sua própria vida e para a doutrina. Você está atentando bem para a sua vida e para a mensagem que você prega, mesmo sem palavras. Você está atentando bem para a sua responsabilidade como um cidadão do reino dos céus.
Você está cuidando de quem você é, se exercitando espiritualmente, para crescer espiritualmente, para se fortalecer espiritualmente, para marcar a vida das pessoas à sua volta? Você está sendo diligente nesse investimento? Está se dedicando inteiramente a essas coisas? Paulo disse que o único caminho da gente ter autoridade é esse. Porque quando ele está falando para Timóteo, você é jovem. Alguém pode querer crescer diante de você. Mas se você desenvolver essas questões e for excelente nessas questões, você vai crescer, se elevar ao patamar dos adultos. O pessoal vai olhar para a sua pouca idade, mas vai entender, não, mas ó, ele tem pouca idade, mas tem excelência no seu posicionamento em Cristo. Ganhou autoridade em função disso. O mesmo Timóteo vai receber um outro conselho agora já no final da vida de Paulo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer para ele: procura apresentar-se, isso está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esses textos são os textos que vamos trabalhar na célula essa semana. Eles falam de responsabilidade. Paulo está dizendo para Timóteo: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Será que a gente, às vezes, não se envergonha? Nas nossas rodinhas, quando pedimos oração a respeito de vida espiritual, será que a gente não está sempre reclamando daquilo que não consegue ser, daquilo que não consegue fazer, daquilo que não consegue manifestar? Da vida de oração que não avança, da leitura da palavra que é sempre alguma coisa difícil. E aí quase sempre a gente se apresenta envergonhado. E Paulo está dizendo para Timóteo: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Apresentar-se a Deus como obreiro é dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu posso. E a gente tem que poder dizer isso ao Senhor: usa-me, sem ter do que se envergonhar. Saber que está pronto. Não porque é cheio de capacidades em si mesmo, mas porque tem desenvolvido sua vida espiritual para ser usado por Deus, no propósito, na vontade dele. Você precisa se desenvolver. O princípio da excelência é o princípio que nos leva a essa perspectiva de não parar de crescer nunca. Todo dia a gente tem que estar crescendo, todo dia a gente tem que estar lendo, todo dia a gente tem que estar buscando o Senhor, se desenvolvendo. Se faz necessário isso para o nosso avanço espiritual. A gente canta: vou avançar, eu vou crescer, meu alvo é Cristo. Eu sem violão sou terrível, mas você se lembra da música? Então essa questão: eu vou avançar e vou crescer, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me impedir, ninguém vai me tirar dessa estrada. Querido, que Deus possa assim trazer esse despertamento ao nosso coração como igreja, de entender que precisamos avançar, crescer, nos desenvolver para a glória de Deus, para que Ele possa nos usar com liberdade, com autoridade, com muito poder. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração por você e quero pedir a Deus que nossas células sejam abençoadas nessa semana. Amém? Deus querido, clamamos ao Senhor para que a Tua presença seja poderosa em nossos encontros semanais, em nossas células, Deus, durante esses dias, meu Pai. Que o Teu Espírito esteja ali, despertando nossos corações para cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, a Tua vontade, para exercer, Senhor, Deus, com mais autoridade, o Teu chamado para as nossas vidas. Então que esse tempo nas células seja um tempo de despertamento, um tempo de conscientização, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai.
que saiamos desses encontros motivados a crescer, motivados a nos desenvolver, meu Pai, motivados, Senhor, a buscar, Deus, esse investimento diário para as nossas próprias vidas, Senhor. Em nome de Jesus, tendo cuidado de nós mesmos, como o apóstolo Paulo encorajou e exortou a Timóteo, Pai. Deus, abençoa-nos como igreja, em nome de Jesus, meu Pai. E que se saiba no mundo espiritual, Senhor, que nenhuma circunstância pode nos impedir de crescer. Podemos estar hoje impedidos de nos reunir como igreja, mas não estamos impedidos de crescer. O apóstolo Pedro nos ensina isso, que tudo que precisamos está disponível para nós em Cristo Jesus. Nós podemos hoje nos desenvolver e crescer, Pai, no conhecimento da Tua Palavra, na profundidade do relacionamento contigo e cumprir o Teu propósito, sendo totalmente desimpedidos de frutificar, ou seja, dando frutos em abundância. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém, Deus. Amém, meu querido. Deus abençoe você e que te faça crescer poderosamente. Fica com Deus.